as pessoas, né, vão escolher o caminho da prosperidade ou o caminho da destruição, da desgraça com o PT. Então essa, para mim, a eleição não vai ser sobre Bolsonaro e Lula. Vai ser qual caminho o Brasil vai querer seguir. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai escolher o caminho da prosperidade e não o caminho das trevas com o Lula. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E a história de que teu pai... Bom, o fato é que vocês enterraram, vamos chamar aqui, vou usar o termo depreciativo que eles usam, a CPI da Lava Toga lá atrás. E o que muita gente, inclusive o pessoal daquele movimento de São Paulo, que eu não vou citar aqui o nome para não dar moral para eles, o movimento do Bumbum Livre, eles dizem, repetem ad náusea o tempo inteiro que teu pai vendeu o governo para salvar a tua pele, que a CPI por que enterraram a CPI da Lava Toga? Ô Paulo, qual é o governo, qual é o presidente, mas você coloca no lado do presidente Bolsonaro, você é o presidente Bolsonaro. Você quer uma CPI no teu governo contra o judiciário? Eu quero. Uma primeira pergunta, peraí, vamos chegar lá. Eu quero. Se eu tiver maioria no Senado. Se você tiver o presidente dela, se você tiver o relator dela, né, se você tiver força no Congresso, beleza. E não era o caso. Era Senado ou era Câmara? Era no Senado. Era no Senado. Aí a próxima CPI... Não, você imagina, se assim... Veio da pandemia, como a CPI da pandemia mostrou como é que a gente tinha dificuldade ali no Senado. A gente foi tendo derrotas políticas, não teve nada na pandemia de corrupção, de atraso, de nada disso. Foram sempre as narrativas ali construídas numa CPMI, aí sim a CPMI eram deputados e senadores, e a gente não tinha maioria. Aí é pau, pancar. Você imagina antes ainda, uma CPI dessa contra o judiciário. Era capaz do PT entrar com o HC lá, ó, tranca aqui a investigação. Você imagina que ia convocar ministro do Supremo para sentar ali e o cara vinham de bom, né, bonitinho, sentar para dar depoimento, com o Randolfo Rodrigues, presidente da CPI, e a Soraya Tronic de relatora. Essa CPI da Lava Toga que a gente tinha que aprovar. É isso que estamos dizendo. Essa era a coisa boa, que ia salvar o Brasil dos desmandos de alguns ali no judiciário. Tá de brincadeira. Né? Então, assim, meu pai tinha essa clareza e falou, olha, não dá para brigar. É burrice você fazer isso. Eu só quero paz para governar. E foi, obviamente, qualquer passo que eu sempre dei na política, o Paulo, ele foi com a aquiescência e a orientação dele. Então, assim, foi uma coisa que usa, é uma narrativa que usam contra mim, daquelas pessoas que vivem no mundo da lua, que não conseguem fazer uma análise dentro da realidade ali, em 30 segundos é desmontada. Imagina uma CPI dessa que não iria para frente, não seria implementada, e que a gente ia ter derrotas, e era capaz até de encerrar o governo do Bolsonaro antes. Né? Já que o presidente está apoiando isso aqui, vamos inventar alguma outra coisa além do que ele já fazia intervenções. Sim, várias vezes no Poder Executivo. Você imagina se tivesse rodando uma CPI dessa no Senado, como é que não ia ser? Então, assim, o que meu pai sempre teve, o presidente Bolsonaro, ele é um cara tão fora da curva. Ele disse, cara, não quero brigar com ninguém. Eu quero governar isso aqui, eu quero fazer a coisa certa, eu quero mudar o meu país. Ele sempre foi assim, e tem que ser. Para que você vai ficar arrumando briga onde não tem necessidade? Mas só que, infelizmente, a coisa foi se agravando. Não seria uma CPI dessa que nos impediria de chegar ao ponto que chegou hoje. Para mim, está muito claro, Paulo, que, em especial com relação ao Alexandre de Moraes, já era uma coisa premeditada desde o primeiro dia de governo Bolsonaro, as decisões que foram tomadas. Aí te dou um exemplo. Com 1 ano e 4 meses de governo, foi quando, no dia 29 de abril de 2020, foi quando Alexandre de Moraes dá aquela canetada proibindo o Alexandre Ramagem, que era delegado da Polícia Federal, não era nem deputado ainda, que era delegado da Polícia Federal, foi impedido de ser nomeado como diretor-geral da Polícia Federal. Qual o fundamento? A vontade de Alexandre de Moraes. Isso com 1 ano e 4 meses de governo, antes de pandemia ainda. Naquele momento já estava a situação esgarçada, a relação institucional esgarçada, por tensionamento do próprio Supremo. Que ficava aquela coisa, sabe, Paulo? O Jair Bolsonaro vai dar um golpe militar. Isso já foi na campanha de 18 ainda. Vai dar um golpe se ele se eleger. Ele se elege, aí começa ali, acredito eu, né? Pessoas como Alexandre de Moraes a criar situações, a inventar situações, a fabricar
dificuldades para o presidente Bolsonaro, pensando o seguinte: olha, se ele tentar fazer alguma coisa, eu puxo essa gavetinha aqui e inviabilizo o governo dele, eu puxo essa gavetinha aqui e ataco alguém da família dele, eu puxo essa gavetinha aqui e me protejo. Isso foi acontecendo ao longo dos 4 anos de governo. Com a pandemia isso se agravou. E aí, quando chegou as eleições em 22, meu amigo, foi que todos assistiram, um desequilíbrio total, o TSE com coordenação do Alexandre de Moraes, fazendo de tudo para desequilibrar a disputa entre Bolsonaro e Lula. E aí o Alexandre de Moraes foi vitorioso, não foi o Lula, né? O Lula deve ao Alexandre de Moraes essa eleição, por todas as intervenções que aconteceram, as decisões que eram tomadas o Gilmar Mendes majoritariamente diz isso contra a abertamente, gente. que eles devem ao judiciário. O Lula deve ao judiciário. Você vê ali a palavra não é minha, a palavra de Gilmar Mendes. Missão dada, missão cumprida. O outro ministro lá do STJ aqui dá um tapinha na cara do Alexandre de Moraes, né, como diz, estamos juntos, conseguimos ter vitória. A redação, né, de alguns grandes veículos de comunicação comemorando quando o Lula foi declarado presidente da República. Então foi um sistema que tirou o mandato, o governo do presidente Bolsonaro. Mas não só isso, Paulo. Foi esse sistema que, por uma questão pessoal contra Bolsonaro, tirou o Brasil do caminho da prosperidade que ele estava indo. E agora eu tenho certeza que alguns se arrependem. Eu particularmente não acho que foi uma questão pessoal contra Jair Bolsonaro, tá? Eu acho que o seu pai representa um movimento que é um movimento popular e que a questão é contra o povo. O Donald Trump tem uma frase muito boa, né? Eles não querem me pegar, eles querem pegar você. Eu só tô no caminho deles. É verdade. Então, eu acho que o seu pai se colocou no caminho que atrapalhava o interesse de muita gente. O que me leva a um ponto que esse choque com o judiciário e com o sistema, propriamente dito, esse sistema que levou o Lula, era inevitável que talvez teu pai não tenha feito esse movimento. E a pergunta que eu tenho para você, nesse sentido, me remete à última entrevista que o professor Olavo de Carvalho deu, que ele concedeu foi, curiosamente, a mim. E naquele momento, nós estávamos ali ao final de 2021, e ele disse: nós já perdemos, porra. Ele dizia. O que ele quis? Aí muita gente, a imprensa, virou e falou assim: Olavo de Carvalho diz que Bolsonaro já perdeu a eleição. E aí o Olavo veio e corrigiu ainda a imprensa, a repercussão da imprensa, dizendo: não estou dizendo que nós perdemos a eleição. Eu estou dizendo que nós já perdemos porque o Jair Bolsonaro não conseguiu neutralizar os meios de ação dos adversários. E eu faço uma pergunta honesta aqui a você. O que você tira de lição disso do próprio professor Olavo de Carvalho e do teu pai, tá na situação que está agora? O que pode ser feito diferente caso você seja eleito em 2026 para neutralizar justamente esses abusos que levaram à situação que a gente vive hoje em dia? Olha, vou usar uma outra comparação do professor Olavo. A gente tem que ganhar o bolo e a cereja do bolo. A cereja do bolo é a presidência da República. O bolo, entre outras coisas, é o Congresso Nacional, que é quem pode dar o suporte, não só com relação ao impeachment de ministros, mas com relação à mudança na Constituição, a melhorar a legislação penal para deixar o vagabundo muito mais tempo preso do que ele fica hoje, de verdade, mudar mas aí eu faço Congresso a pergunta, Nacional. Desculpa te interromper, Flávio, mas eu faço a pergunta que o espectador com certeza está fazendo agora. E de que adianta? Ele ganha o Congresso, como o Congresso tantas vezes agiu esse ano, e o Supremo vai lá e vai contra o que o Congresso mandou. Não, mas aí o Congresso, com certeza, com um presidente do Congresso que seja alinhado conosco. Quando eu falo de levar o bolo, a cereja do bolo é a presidência. Quando eu falo de levar o bolo, que é o Congresso, é termos uma bancada de deputados, em especial de senadores, maior e mais fidelizada do que nós temos hoje. É uma coisa que eu tenho convicção que vai acontecer. Isso aqui vai realinhar o país. O Paulo, não vou chegar aqui e falar, vou fazer igual um cara desse movimento que você falou agora aí, o cara fica de saia com a espada numa mão e um pirulito roxo na outra, dizendo que vai fazer a revolução. Não, o Bolsonaro atrapalhou nossa revolução. Eu acho que o caminho não é esse. Nós somos pessoas adultas, civilizadas. Eu acredito que o caminho é pela política. E a população, o eleitor em especial, Paulo, esse eu acho que é um legado também do Bolsonaro. A cada eleição, ele enxerga a importância de votar num presidente e num deputado e num senador alinhado. Ele enxerga a importância de votar num governador e num deputado estadual alinhado com este governador, para que as coisas possam começar a mudar. E nós somos conservadores. Eu não estou falando não posso defender aqui, pegar em armas, enfim, ficar fazendo bravata, falando, enganando as pessoas que eu vou fazer. Eu não vou. O meu caminho, a saída que eu vejo é pela política, e eu tenho a convicção que nós vamos ter uma bancada muito maior de senadores e deputados que vão dar esse suporte que a gente precisa para as coisas voltarem à normalidade no Brasil.
Deixa eu voltar para a tua campanha. Eu sei que ainda é cedo, a gente está em janeiro, o processo eleitoral nem começou, mas eu posso aqui dar uma provocada te perguntando se você já começou a pensar em nomes para vice. Se é possível, a gente até, muita gente está cogitando, pensar em um vice de direita também, ou de uma direita mais liberal, talvez um partido novo, se é possível pensar, ou se a gente deve esperar um vice mais do centrão por causa da composição política, que é importante. O que você tem na tua cabeça? O que dá para falar até agora? Não, assim, óbvio que eu penso em nomes e a gente precisa esperar, Paulo, não tem jeito, não estou enrolando, não estou fugindo da sua pergunta. Mas essa data de desincompatibilização de governadores em especial, que é dia 4 de abril, se não me engano, ou seja, depois dessa data, aqui a gente vai ter um cenário real de quem vai ficar no cargo de governo, de quem vai sair do mandato de governador para se candidatar a alguma outra coisa, é que a gente pode começar a trabalhar com os nomes. Mas assim, eu tenho na minha cabeça que, acima de tudo, tem que ser uma pessoa alinhada ideologicamente e uma pessoa que agregue algo à minha campanha. É o que eu não acho que a escolha do meu pai para vice, por exemplo, agregou muita coisa à campanha dele. Eu penso diferente disso. Eu acho que a gente não tem que... A primeira foi a pior. Não, eu digo o seguinte, mas de 2018 mas na primeira era um outro contexto. A gente sempre fala, você não pode usar as mesmas estratégias para problemas diferentes, né? Para batalhas diferentes. Você não pode usar a mesma estratégia. Eu acho que no segundo mandato, nada contra a pessoa do General Braga Neto. Eu adoro ele, um cara fantástico. Um homem injustiçado, um homem injustiçado, também está sofrendo como meu pai está sofrendo. Mas é uma pessoa assim que não agregava eleitoralmente, vamos dizer assim. Porque meu pai é militar, ele era um militar também, já estava no governo, quer dizer, não via. Eu enxergo diferente. Eu acho que tem que ser um nome que traga ainda mais confiança para uma chapa como essa, que traga ainda mais estabilidade para o país. É isso que eu vou buscar. Falando aqui entrando numa parte mais propositiva aqui da entrevista, pensando como que seria o presidente Flávio Bolsonaro. A gente tem, sem dúvida nenhuma, a grande preocupação sempre das pessoas é a situação econômica. E o Brasil está realmente numa tristeza econômica, né? O povo brasileiro está muito pobre. Quando a gente está aqui nos Estados Unidos e a gente vê o quanto que ganham as pessoas no Brasil, a gente fica impressionado. Isso não mostra nada além da pobreza do povo. O Brasil empobreceu muito nos últimos anos. A pessoa que precisa de um Bolsa Família para ter o que comer, você vê que está numa situação difícil. A população toda muito pobre, a classe média muito pobre, sim. As pessoas com muitas dificuldades. Endividadas. Os empresários muito ruins, as contas públicas, quando a gente entra na questão mais macroeconômica, eu gosto sempre de descer para a microeconomia, para a vida das pessoas, mas quando a gente entra na questão das contas públicas, que tem efeito na vida das pessoas, as contas públicas com maior déficit público da história, a gente está com índices dilmésticos de déficit público, nós tivemos agora, mês de novembro, foi o pior da história. Nós estamos com estatais absolutamente saqueadas, quebradas, veio a situação dos Correios, mas não só dos Correios, os estatais estavam dando lucro no governo do seu pai. Como você disse, até quando você conversa com o pessoal da Faria Lima, as pessoas têm a noção de que ninguém aguenta mais 4 anos de PT. E agora, como é que se reverte isso? Você falou do Paulo Guedes, que era o posto Ipiranga do teu pai. Existe um posto Ipiranga da economia já na cabeça do Flávio Bolsonaro? Paulo, certamente essa experiência do meu pai eu vou querer repetir. As pessoas vão escolher o caminho da prosperidade ou o caminho da destruição, da desgraça com o PT. Então essa, para mim, a eleição não vai ser sobre Bolsonaro e Lula. Vai ser qual caminho o Brasil vai querer seguir. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai escolher o caminho da prosperidade e não o caminho das trevas com o Lula. E eu tenho conversado com muitas pessoas e não sei se vai ser um posto Ipiranga, mas o que eu vou querer mostrar para o brasileiro, Paulo, é que vai ser um time, se eu puder, um time ainda melhor que o do Bolsonaro, com autonomia para tomar as decisões na parte que interessa, que resulta aí em geração de empregos, resulta nos investimentos que vão trazer esses empregos, né, para o nosso país, resulta em você conseguir ter uma política de conseguir arrecadar mais, cobrando menos impostos, baixando impostos, como foi uma obsessão do presidente Bolsonaro. Quando você vê um anúncio do governo Lula, aumentou a arrecadação
em tantos bilhões de reais esse mês, recorde de arrecadação esse mês. O Lula faz o quê? Ele gasta mais. Ele pega e vai viajar com a Janja para algum lugar, né, em avião de luxo, pagando diária de quase 100 mil reais por noite. Janja já gastou mais de 100 milhões de reais como primeira-dama em passeios que ela faz e eventos que ela faz pelo mundo. Vamos aumentar aqui alguma coisa que possa me trazer mais votos. Esse é o Lula. Que se exploda as contas públicas. Como é que era o Bolsonaro? Quando tinha um aumento de arrecadação. Ô, PG, vem cá. O que a gente pode reduzir de imposto aqui? Dá para tirar imposto disso aqui? Ele reduziu o imposto de vários produtos. Na pandemia, ele reduziu os impostos de importação de mais de 1.000 produtos para a saúde. Ele reduziu o imposto para importação de placas de energia solar. Ele zerou os impostos federais de gasolina, diesel e álcool, etanol. Zerou impostos aí onde ele acreditava que podia incentivar o turismo. Ele falava muito e foi criticado, né? Eu vou zerar imposto aqui de jet ski. Cara, não é o jet ski em si. Quando você baixa imposto num produto como esse, mais pessoas que têm dinheiro vão comprar o raio do jet ski, que precisa de abastecer, quer dizer, vai gerar arrecadação com combustível para botar ali, precisa de mais pessoas para fazer a manutenção desse jet ski, quer dizer, vai ter que contratar mais pessoas que vão fazer a manutenção dessa máquina, tem que arrumar um lugar para deixar esse jet ski, você vai pagar para alguém tomar conta daquele equipamento, quer dizer, olha quantos empregos indiretos você não pode gerar com isso. É um raciocínio simples assim. Esse é o raciocínio central da, assim, da Bolsonaro, da economia liberal. Como é que eu posso reduzir? Assim, essa era uma obsessão dele. Então, na economia, Paulo, não tem dúvida que vai ser isso. Ele mostrou que um governo mais digitalizado, menos burocracia, que foi o que ele fez, a gente tem que dar continuidade a isso, ele conseguiu ainda assim aumentar a arrecadação. Porque quando chega no ponto que ninguém consegue mais pagar impostos, qual é a consequência lógica do ser humano por sobrevivência? Vai começar a sonegar. Que é o que já está acontecendo. Então a tendência daqui para frente pode aumentar impostos, é o tal da curva de Life, né? Uhum. O PG ensinou isso lá pro meu pai muito bem. Então ultrapassou esse ponto, por mais impostos que você crie, ou aumente, como o Lula faz, praticamente um imposto aumentado ou criado a cada 37 dias, né? Não é à toa que o ministro da Economia é o Tachad, pior prefeito da história de São Paulo, e o cara que não pode enxergar um bolso que conseguiu juntar mais o dinheiro que ele quer taxar, quer meter a mão. Não, agora a gente tem, segundo alguns, a maior carga tributária do planeta, né? Não, e vai ficar pior, né? Que a gente assim, agora, se a gente começou a valer, entrou em vigor o IVA, né, o imposto de valor agregado, que o Brasil tem simplesmente o maior do mundo, na faixa de 29%. E isso, assim, inclusive nós estamos tomando algumas medidas com relação a isso, Paulo. Porque profissionais liberais, por exemplo. É quebrado. Assim, o Estado virou sócio majoritário do teu negócio. Exato. Mais de 50% de imposto vai pagar, em alguns casos, como advogados, como... Prestação de serviço. Cara, qualquer prestação de serviço está ferrada. Então a gente vamos, inclusive, estudar um caminho jurídico para isso. Esse é outro ponto que a gente vai ter que revisitar. O Tarcísio apoiou essa reforma. Porque era para São Paulo era bom, né? Não sei. Eu acho que a arrecadação de São Paulo é ruim para São Paulo. Eu também acho. Então, assim, isso é um assunto que vai ter que ser revisitado. Tem que ser uma reforma tributária que prometeu simplificar e que dificultou ainda mais e deixou a vida do brasileiro ainda mais cara. E esse não é o caminho, de forma alguma, não deu certo em lugar nenhum do mundo. No Brasil também não vai dar certo. Olá, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho. Gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Em 2023, quando Lula assumiu a presidência do Brasil, eu sabia que a mídia conservadora teria vida difícil no Brasil e assim aconteceu. Por isso eu criei o canal Olavo do Carvalho, para manter você que está aí do outro lado bem informado, trazendo sempre as notícias do dia, as melhores análises políticas, opiniões que você não vê na grande mídia. Então eu gostaria de agradecer a você que deixou sempre o seu like, que compartilhou o vídeo, que comentou aqui. Você faz parte do canal Olavo do Carvalho. E a gente chegou a quase 200 milhões de visualizações em pouco mais de 2 anos. Você fez total diferença para que mais pessoas tivessem boa informação. Fica aqui o meu muito obrigado. E eu quero te dar um recado breve, que a gente tem vídeos novos no canal aqui, todos os dias, às 18, 19 e 20 horas. Vou tentar trazer agora entrevistas como o Thiago Pavinato, estou tentando o Alan dos Santos, já conversei com o Paulo Figueiredo, e isso é graças a você que assiste aqui, que interage com o canal,
Você, principalmente você que é membro aqui do canal, você que não é, pode se tornar entrando no link que está aqui na descrição. E assim a gente vai construindo aos poucos um país melhor, informando as pessoas, porque a gente não pode desistir, né, do nosso Brasil. Então, até a próxima e o meu muito obrigado e um próspero 2026 para você e sua família. Até mais.